Fala, minha galera, tudo certo, gente? Bom, vamos seguir no nosso quadro resolvendo as questões do Enem. Vamos botar essa prova abaixo e vamos tentar entender como que eles cobram as avaliações, o que que eles pedem e da maneira em que eles pedem. Não vai ter para ninguém. A gente vai deixar essa prova tintim por tintim e nós vamos ir prontos para essa prova do Enem. Certo, galera? Bem, primeiro ponto que hoje nós vamos discutir como a prova do Enem cobra o conceito de democracia. Olha só que coisa linda. Mas sabe por quê? Porque a prova do Enem, ela adora cobrar relações conceituais. Ela adora ver se o aluno tem entendimento conceitual. Eu sempre digo isso, muitas vezes um aluno, ele não necessariamente precisa entender numa questão o que foi, por exemplo, a ditadura do Estado Novo. Mas ele precisa entender o que é uma ditadura. Se ele tiver um conhecimento profundo do que é uma ditadura, muitas vezes ele já responde a questão de forma correta. Nós até fizemos aqui sobre a Era Vargas e teve uma questão sobre o Estado Novo. E várias opções eram assim, né? O departamento de imprensa e propaganda, uma coisa assim, ele tinha o objetivo de aumentar a participação popular, esclarecer as questões para a população, deixar o povo informado. Nunca uma ditadura vai querer isso. E aí não precisa saber sobre a ditadura do Estado Novo, basta saber o que é uma ditadura. Há esse formato, esse perfil de questão na prova do Enem. Isso é importante de nós sabermos. Partindo desse princípio, partindo desse ponto, tá? Hoje nós vamos tentar entender como a prova do Enem cobrou o conceito de democracia, né? A noção de democracia, o poder democrático. Como foi feita essa relação? Eu vou pegar isso em duas questões aqui, uma que pega mais a questão da história do Brasil e da redemocratização, e uma segunda que é bem conceitual, que aí o aluno ele tem que saber bem a origem da democracia, né, do regime político democrático lá na Grécia Antiga. Eu gravei já um vídeo sobre a democracia ateniense, né? Se não está disponível é porque ainda não foi lançado, mas já está gravado, editado, tudo certo. Dá uma roladinha aí, dependendo do momento que tu está olhando esse vídeo, já está disponível sobre a democracia ateniense. Vai te ajudar a responder a segunda questão que nós vamos ver hoje, porque a gente vai começar com história do Brasil. E o Enem, ele adora a história do Brasil, e até não condeno, né? Não está errado, tem que ter de uma certa forma, esse privilégio, ó, aqui, as questões da história do Brasil. Bem, essa questão é a questão do Enem de 2016. Ele tem uma imagem para nós analisarmos. Essa imagem, ela é uma imagem que nos dá alguns indícios sobre o que ela está querendo falar. E a questão, ela dá apenas essa informação, né? Nós podemos observar no meio da análise dessa imagem, que o Enem também adora fazer análise de imagem, uma quantidade enorme de pessoas, né? E elas estão segurando só um momento, vou melhorar a iluminação aqui. E elas estão segurando um cartaz escrito "Queremos votar", né? É o que está se pedindo. E um policial, que a gente consegue ver, né, pela roupa militar, está dizendo: "Voltem para suas casas. O povo é ilegal". Então nós temos de dois pontos: o povo pedindo para votar, e na outra ponta dizendo que ele é proibido, né, que ele é ilegal. Se nós observarmos isso, nós vamos conseguir já ter alguma noção do que está se pedindo nessa questão, né? Qual é o contexto dessa questão. E aí, a partir disso, a gente vai tentar resolver essa questão. Vamos lá. A imagem faz referência a uma intensa mobilização popular. Isso é uma afirmação. E pode ser traduzida como, vamos lá, vamos lá, a opção A. Uma campanha popular
que confrontava a legitimidade das eleições indiretas, ou seja, uma manifestação popular do povo que contestava as eleições indiretas no país, que nós tivemos, né, em um determinado período histórico, as eleições indiretas por colégio eleitoral. E era o colégio eleitoral que elegia o presidente, o governador, o prefeito das capitais. Era esse colegiado que definia, né, de uma forma indireta essas eleições. Isso nós já sabemos. Nós tivemos isso no Brasil. Em qual período? Ditadura militar. No período da ditadura militar, de 64 a 85, nós tivemos essa fase, esse período de confronto, né, de fechamento de regime, e que em um determinado momento houve uma abertura, e aí a partir dessa abertura começaram a acontecer manifestações populares no Brasil dentro da ditadura, e essas manifestações populares dentro da ditadura que vão começar a questionar, né, o regime. Nós temos ali a partir de 79 principalmente as greves do ABC paulista, que vão ser, né, a base de contestação não só a uma exploração de trabalho que havia ali a partir das montadoras, mas também isso vai entrar no mesmo caminho do questionamento também desse regime político que já vinha ali em desgaste, principalmente a partir de 74, 73, 74, com a forte crise que vai acontecer com a queda do milagre econômico. Nós temos uma aula super completa aqui, na verdade foi até o aulão de 1000 inscritos do canal, um aulão de 1h e 10 sobre a ditadura militar, que eu acho que é importante revisar, porque ditadura militar é igual o Vasco, sempre cai. Então fica bem ligado aí nessa questão. Bem, a letra A, ela se encaixa muito bem com o que nós estamos procurando. Nós temos ali uma campanha popular, nós conseguimos ver na imagem as pessoas que confrontavam, ou seja, questionava a legitimidade das eleições indiretas. E as eleições indiretas, elas estão sendo representadas ali, né, por um militar da ditadura militar, dizendo: voltem para suas casas, o povo é ilegal, o povo não pode votar. Essa é uma possível opção correta. Vamos ler as demais. Letra B. A manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado. Bem, nós não temos nem menção, e na verdade que eu tenha conhecimento também, não conheço na história do Brasil uma manifestação de milhares de pessoas em prol da realização de eleições para o Senado, especificamente para o Senado. Nós tivemos manifestações para escolha, para votação direta de governador, de áreas de segurança nacional, de presidente da República, que ficamos 21 anos sem escolher, na verdade até mais, né, porque o primeiro também é indireto. O Tancredo Neves é eleito de forma indireta, e aí dá o Sarney, etc. Então isso, né, essa opção, ela não se enquadra com nada. Letra C. As passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil e na Argentina. Bem, de fato pode ter uma menção às passeatas realizadas em prol do fim da ditadura militar no Brasil, porque a partir do momento que tu está questionando uma estrutura de ditadura e cuja eleição é indireta, né? Enfim, está acontecendo mesmo esse questionamento nessa passeata, né? E nas passeatas que aconteceram questionando a ditadura militar. Mas por que a Argentina? Qual é a menção à Argentina? A Argentina está um pouco fora de contexto aqui. Já é aquela coisa assim de que tem muito disso em provas, galera. Vestibular, concurso, da opção, ela tá correta até um certo ponto, e aí, entendeu? No finalzinho ali, bobagem. E aí que tá, é para te pegar, para ver se tu tá ligado até o fim, para ver se tu tá no 220, para ver se tu tá jogando com a corda esticada. Então, muita atenção nisso. Até um ponto, essa opção até estaria correta.
só que nós temos aí da outra parte algo que não se encaixa, ou seja, a letra A está muito mais de acordo até agora. Letra D. Os comícios e manifestações populares pela abertura política de forma lenta e segura. Outra opção, cara, que, olha, é para pegar o cara que está cansado. Já fez um monte de questões, a prova do Enem é cansativa, já está fazendo uma leitura dinâmica e vai cair no buraco. Cuidado com isso. Essa aqui é um exemplo. Esse é um exemplo muito grande. Por quê? Haviam comícios e manifestações em defesa da abertura política, e ali até está fazendo uma referência a um deles. Mas ninguém pedia abertura lenta e segura, porque esse é um conceito que a ditadura trabalha. A ditadura trabalhou com abertura lenta, segura e gradual. Levou 6 anos para abrir, abriu assim meio, né, de má vontade, fechando, endurecendo muitas vezes durante esse processo de abertura, abrindo um pouco mais, né, autorizando o retorno de uns e não de outros, depois autoriza o retorno de todo mundo para o Brasil. Então, havia pela ditadura uma abertura lenta e segura, mas não havia nenhum tipo de manifestação que pedia abertura lenta e segura. Pelo contrário, as manifestações elas só pediam uma coisa: abertura. Não tinha se a abertura era... Não, inclusive nem se queria abertura lenta, segura e gradual, porque esses movimentos eles até rejeitaram essa tutela que a ditadura militar colocou. Certo? Então, essa é uma opção equivocada. A ditadura foi uma abertura lenta e segura e gradual, mas os movimentos sociais não pediram isso. Esse é o ponto central. Certo, galera? Cuidado, porque são esses pega-ratões aqui que são às vezes os que definem a galera que vai entrar, a galera que vai tirar nota alta. Então cuidado, muito cuidado com essas questões. E a letra E, um movimento que exigia o direito à igualdade de voto para homens e mulheres. Não, até nem isso nem está em debate ali. A legislação de 32 é a legislação que coloca no papel que homens e mulheres, né, têm um direito ao voto. O Código Civil do Maurício Cardoso de 32 era Vargas, outra parada, tá? Então nós temos a nossa opção correta, é a opção A. Questãozinha chata, hein? Quem vai fazer a prova do Enem em um determinado momento tá cansado, vai cair no buraco, porque a leitura dinâmica, ela é até normal que a gente vai fazer leitura dinâmica. São muitas questões, a gente tem muito tempo, mas como são muitas questões, nós temos pouco tempo por questão. A leitura dinâmica te quebra aqui, saca? Então, galera, é uma questãozinha um pouquinho chata, porque ela tá louca para pegar o cara que tá mosqueando. Tá? Então, opção A, porque é a opção que tudo que está dito ali se encaixa com o movimento que está se fazendo ali. Questãozinha essa de 2016, xaropezinha, hein, galera? Bom, agora a gente vai trabalhar uma outra questão também do Enem sobre democracia, mas aí a gente vai sair, porque esse daqui exigiu um conhecimento não só do ponto de vista conceitual, né, mas também havia um conhecimento histórico, contextual sobre isso. Na verdade, todas as questões elas vão pedir um conhecimento de contexto. Eu só vou procurar aqui a questão, achei. A questão de 2019, prova do ano passado. É uma questão que tem um trecho do Ciro Flammarion Cardoso, grande historiador, especialista, um dos mais conhecidos especialistas sobre antiguidade clássica. Então, vamos lá, vamos ler esse trecho do livro dele. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado, ou seja, a existência de um cidadão, e esse cidadão ele ter direitos, né, para poder exercer, né, o seu papel de cidadão dentro da cidade-estado. Quando nós já estamos falando de antiguidade, cidade-estado, não precisa nem mencionar, né? Muito possivelmente estamos falando de Atenas, né, ou das cidades-estado gregas ali. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito.
sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Vejam bem, nós citamos aqui a soberania do cidadão e citamos 3 regimes políticos: aristocracia, oligarquia e democracia, né, que não são sistemas iguais, mas isso é fundamental para nós entendermos, porque um sistema aristocrático não é igual a um sistema oligárquico e não é igual a um sistema democrático. Esse é o primeiro ponto fundamental. Nós entendermos os conceitos já nos ajuda a destrinchar um pouco dessa questão. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política, ou seja, qual dessas opções elas vão nos garantir essa diferença da proporção dos cidadãos. Porque outra coisa que o texto diz é o seguinte: olha, na democracia, né, o exercício do cidadão, né, dos plenos direitos do cidadão é muito grande, né, porque na democracia a soberania do cidadão é muito maior. Beleza, concordamos nisso, nada a se opor. E a soberania do cidadão em relação aos homens livres, ele é menor em um regime aristocrático ou democrático, numa aristocracia ou numa oligarquia. É isso que o texto está nos dizendo. Qual é o ponto central aqui que vai colocar, né, esse critério de adoção política que vai fazer com que os plenos direitos de um cidadão sejam maiores numa democracia e sejam menores numa oligarquia ou numa aristocracia, ou seja, que menos pessoas tenham essa soberania garantida no sistema oligárquico e no sistema aristocrático. Aí a gente precisa entender como funcionava a democracia na sua origem, ali a participação popular na sua origem, que vai ser dentro da Grécia Antiga. Tem 3 aulas já aqui no canal sobre a Grécia Antiga que te ajudarão tranquilamente a responder essa questão. Mas vamos lá. As opções são muito objetivas, né? Não são aquelas opções extensas. Então vamos ler o seguinte. Opção A, controle da terra. Bom, numa aristocracia, o controle da terra é fundamental, porque há um critério ali, principalmente que é censitário, que é quem participa, quem é um aristocrata, quem é um oligarca, normalmente é quem possui uma concentração grande de terras e por isso consegue exercer, né, a sua soberania, porque afinal de contas é um oligarca, é um aristocrata. Então nós temos o critério por controle de terras como uma opção muito forte, uma opção muito possível de ser a opção correta. Vamos ver as demais se a gente não acha nenhuma outra opção aqui que venha a ser a correta. Letra B, liberdade de culto. Veja bem, isso não está em debate na noção de democracia, no caso, noção de democracia, aristocracia, oligarquia, né? Então não faz sentido, né? Não é a liberdade de culto que vai garantir a diferença entre aristocracia e oligarquia. Então, letra B, muito fora. C, igualdade de gênero. Também é outro conceito que enfim, não faz sentido dentro do contexto histórico ali que nós falamos quando nós abordamos esses conceitos de oligarquia, aristocracia e democracia. Letra C também muito fora, vamos ver. Letra D, exclusão dos militares. Essa é a mais nada a ver, porque a exclusão dos militares na participação política, inclusive muitas vezes o aristocrata ele possuía seu próprio exército, era membro do próprio exército, e exigência da alfabetização. Essa poderia levar até o aluno a algum tipo de confusão, mas a gente precisa entender também quando nós estamos falando, né, de uma aristocracia, de uma oligarquia, até que ponto essas exigências
eram presentes dentro daquele contexto, né? Ou seja, a gente não pode ser anacrônico, talvez, de trazer essas categorias, que são categorias talvez contemporâneas, e levar para aquele contexto. Então, a opção correta, sem sombra de dúvidas, é a letra A, porque nos regimes aristocráticos, nos regimes de oligarquia, só podia participar quem fazia parte desse grupo. Quem fazia parte desse grupo eram aqueles que possuíam, né, uma maior concentração de terras, né? Então, e a partir disso podiam gozar da soberania dos seus direitos. Enquanto que na democracia não. Na democracia há uma participação maior, porque já não existe a exigência da concentração de terras para virar ali um aristocrata ou um oligarca. Por exemplo, nós participamos, eu voto sempre e não sou dono de terras, né? Enquanto que se fosse no regime da Antiguidade Clássica, essa exigência existiria. Certo, galera? Espero que tenha ficado claro aí como que o conceito de democracia foi cobrado em 2016 e em 2019 na prova do Enem. Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, te inscreve, compartilha com quem está estudando, tentem resolver essas questões juntos, deixa teu joinha e todas aquelas coisas que todo mundo fala aqui no YouTube. Certo? Valeu, tchau!